Já conhecemos a história de Charles do Bronx. Tem um vídeo aqui no canal contando toda a trajetória do brasileiro, desde o berço até o cinturão do UFC. Mas o adversário do Charles nesse sábado, o iraniano Beneil Dariush, qual é a história dele? Por incrível que pareça, Dariush e Charles possuem muitas semelhanças que vocês nem imaginam. Ambos começaram no jiu-jitsu, treinando escondido da mãe. Ambos ganharam diversos campeonatos, diversas medalhas na arte suave e chegaram jovens e invictos no UFC. E pessoal, se vocês acham calvície ruim, imagina ser grisalho aos 30 anos de idade. E é sobre esse grisalho aos 30 que vamos falar no Conto das Lutas de hoje. Hoje você vai descobrir quem é Beneil Dariush. Beneil nasceu em maio de 1989, na cidade de Urmia, no Irã. Ele é filho de fazendeiros e cresceu em uma pequena vila junto com sua enorme família de 20 primos. Até que aos 9 anos de idade, a família dele se mudou para os Estados Unidos, procurando uma vida melhor. E durante muito tempo, ele e a sua irmã sofreram muito com essa mudança, porque eles não sabiam falar inglês. E por isso, eles só interagiam, só brincavam entre si, não falavam com outras crianças. Mas com o tempo, tudo foi se resolvendo. Até que no fim do colegial, Beneil começou a se interessar pelas artes marciais. E aos 11 anos de idade, ele entrou em uma academia de jiu-jitsu escondido da sua mãe. E ele continuou treinando na surdina, até que ele foi chegando em casa e a mãe dele foi percebendo que a orelha estava um tanto diferente. A orelha de couve-flor acabou entregando o Dariush e a mãe dele ficou um tanto decepcionada, porque não concordava que ele deveria seguir carreira nas artes marciais. Só que apesar de não concordar, ela acabou apoiando seu filho, seguindo o conselho da sua própria filha. Uma atitude bem parecida, inclusive, que a mãe do Charles do Bronx teve quando ele começou no jiu-jitsu, quando ele começou também a lutar MMA. Beneil acabou sendo bastante condecorado na arte suave, ganhando 9 medalhas em campeonatos mundiais, tanto com e sem kimono. Em 2009, ele finalmente fez a sua estreia no MMA e até 2013 ele acumulou um cartel invicto de 6 vitórias e nenhuma derrota. Ele chegou ao UFC em 2014 treinando pela Kings MMA com Rafael Cordeiro e Fabrício Verdun. Em seus primeiros anos no UFC, o iraniano viveu altos e baixos. Ele venceu a estreia, mas na sequência foi derrotado pela primeira vez ao ser nocauteado por Ramsey Nijem. Mas depois ele viveu uma boa fase, venceu 5 lutas seguidas entre o final de 2014 e 2015, batendo inclusive Jim Miller e Michael Johnson. Mas em 2016 acabou sendo derrotado por finalização contra Michael Chiesa. Depois dessa derrota para o Chiesa, ele venceu mais 2 lutas. Só que aí entrou na pior fase da sua carreira, sendo nocauteado por Edson Barbosa e Alexander Hernandez, além de ter empatado uma luta contra Evan Durham. E aqui a gente também tem algumas semelhanças com o Charles. Ambos chegaram invictos no UFC, oriundos do jiu-jitsu, e ambos viveram altos e baixos, chegando a boas sequências de vitórias, boas vitórias, mas também sendo nocauteado e até finalizado, sofrendo também amargas derrotas. Tanto Charles quanto Dariush passaram por isso nos seus primeiros anos no UFC. Depois dessa má fase, até houve discussão sobre uma possível demissão do Dariush, só que nesse mesmo ano, no final de 2018, ele daria a volta por cima e entraria na melhor fase da sua carreira. E curiosamente, também foi em 2018 que o Charles superou a pior fase da carreira e embarcou naquela enorme sequência de vitórias que o levaram ao cinturão. Do final de 2018 até o final de 2019, Dariush venceu mais 3 lutas seguidas, até que em fevereiro de 2020 ele foi colocado novamente no mapa, quando aplicou um nocaute brutal contra Drakkar Klose. Inclusive foi esse nocaute que gerou essa reação do Joe Rogan, que acabou virando meme na internet. Na sequência, outro nocaute brutal do Dariush, dessa vez com um soco rodado contra o Scott Holtzman. Em seguida, ele fez uma guerra, venceu o Diego Ferreira de novo, e foi depois disso que ele ganhou a maior oportunidade da sua carreira até então: enfrentar o bicho-papão Tony Ferguson em maio de 2021, na mesma noite em que Charles do Bronx disputou o cinturão contra Michael Chandler. E naquela época, o Beneil Dariush era o 9º colocado do ranking, e o Tony Ferguson era o 5º colocado, ele ainda estava no top 5. E a luta entre Dariush e Ferguson também foi muito parecida com a luta do Charles contra o Tony Ferguson. Dariush colocou o bicho-papão para baixo e dominou todos os rounds, e chegou bem perto de finalizar o americano no terceiro e último assalto. Depois dessa vitória, um 3-0 bem claro a favor do iraniano, o Beneil Dariush subiu para 5º colocado do ranking, decolou de 9º para 5º, entrou na elite. E aí na sequência ele foi escalado para enfrentar o Islam Makhachev em
uma eliminatória para disputar o título, mas o iraniano acabou se lesionando e o russo seguiu em frente na divisão, vencendo o Charles do Bronx e se tornando campeão dos leves. E nessa mesma noite, na mesma noite que o Islam Makhachev venceu o Charles, o Beneil Dariush enfrentou o duplo campeão do KSW, Mateusz Gamrot, que vinha em uma fase incrível, mas com uma das melhores apresentações da sua carreira, o Dariush simplesmente dominou o polonês e atingiu a 8ª vitória consecutiva, a segunda maior sequência de vitórias ativa no peso leve. Agora, como 4º colocado da categoria, Beneil Dariush enfrenta Charles do Bronx nesse sábado no UFC 289, e se vencer, ele deve finalmente disputar o cinturão dos leves depois de quase 10 anos lutando no UFC. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.